O Kremlin começou a usar as mesmas narrativas contra a Europa que usou para justificar a guerra contra a Ucrânia. Assim, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, afirmou mais uma vez que a Rússia vai lutar contra o nazismo na Europa. Analistas do Instituto de Estudos da Guerra acreditam que tais declarações fazem parte da preparação da sociedade russa para um potencial conflito prolongado com a OTAN. Putin e outros altos funcionários do Kremlin invocam regularmente o termo vago desnazificação ao pedirem uma mudança de regime na Ucrânia e o estabelecimento de um governo fantoche pró-Rússia. O Kremlin está cada vez mais usando o mesmo manual que usou contra a Ucrânia, contra a Finlândia e os antigos estados soviéticos, incluindo a Estônia e a Moldova, para justificar suas tentativas de controlar países independentes e criar condições de informação para uma possível futura agressão russa. Do relatório do ISW. Enquanto isso, fábricas de roupas russas estão sendo readaptadas para produzir uniformes militares. Assim, na região de Ivanovo, uma das empresas mais populares da Rússia, para uma produção de produtos de perfumaria e cosméticos, e desde 2013 também para uma costura de roupas, passou a ser controlada pela estrutura Voentorg. O Kremlin não se esquece de fazer lavagem cerebral ativa nos jovens. A inteligência britânica relata que o sistema educacional russo está se tornando cada vez mais ideológico. O Estado russo provavelmente está tentando usar o sistema educacional para criar uma sociedade mais militarizada e nacionalista. O objetivo disso é quase certamente promover maior apoio à guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia e aumentar o número de jovens dispostos a se juntar a um exército que está sofrendo perdas significativas. Esses esforços também visam incutir entre os jovens russos a negação dos fundamentos legítimos e internacionalmente reconhecidos para a soberania e o Estado da Ucrânia. Escreve a publicação Verdade Europeia citando analistas. No final de março, a inteligência alemã também informou que Putin estava se preparando para uma guerra em larga escala com a OTAN. O relatório da agência observa que o ditador do Kremlin percebe as relações com o Ocidente como um conflito sistêmico e, portanto, está preparado para usar a força para atingir seus objetivos. Assim, no início de abril, durante uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, a nível de ministros das Relações Exteriores em Bruxelas, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que a Rússia continuará a representar uma ameaça aos países da aliança por muitos anos, mesmo após a conclusão de um acordo de paz com a Ucrânia. O foco para 2030 é como defender o território da OTAN dos russos, nossa ameaça de longo prazo, que permanecerá mesmo depois, espero, de um acordo ser alcançado sobre a Ucrânia. A ameaça russa existirá por muitos anos. Você pode presumir que, como eu disse, seria necessário gastar significativamente, mais do que 3% do PIB, para atingir essas metas, para fechar as lacunas, para garantir que possamos garantir segurança para nós mesmos nesta parte da Europa. A União Europeia está confiante de que a Rússia é uma ameaça militar direta a todos os Estados-membros. Portanto, a União Europeia pretende fortalecer sua segurança, tanto no nível nacional dos Estados-membros quanto dentro da OTAN. Para que os países tenham capacidades defensivas, eles precisam investir dinheiro e ter indústria para poder produzir tudo isso. E estamos, claro, falando sobre o fato de que esses planos precisam ser implementados aproximadamente por volta de 2030, porque os serviços de inteligência estão dizendo abertamente, tanto os serviços de inteligência alemães quanto dinamarqueses, Putin pode estar pronto para testar, digamos, como o artigo 5 da OTAN funciona. Ou seja, ele vê essa oportunidade, porque a economia russa foi colocada em pé de guerra e está se movendo a toda velocidade. Em meio à ameaça de guerra com a Rússia, a Lituânia, como parte de um programa de larga escala da União Europeia para modernizar a infraestrutura de dupla utilização, assumiu a criação de uma segunda rota de transporte para a transferência de armas da Polônia. O objetivo é fortalecer a segurança do corredor Suwałki, uma das áreas mais vulneráveis no flanco leste do bloco. Projetos semelhantes estão sendo implementados na Bélgica, Espanha e Eslováquia. A Comissão Europeia calculou que adaptar as redes de transporte às necessidades militares custará à União Europeia cerca de 70 bilhões de euros. Yulia Granovska, para o canal Freedom. O candidato a chanceler alemão, Friedrich Merz, está pronto para aumentar o apoio à Ucrânia. O líder do partido União Democrata Cristã disse que a Alemanha é capaz de liderar a Europa na nova realidade geopolítica. A Alemanha assumirá novamente a responsabilidade, na Europa e no mundo. Não é alto, mas é confiável. Não de forma arrogante, mas em parceria. Friedrich Merz, candidato a chanceler da Alemanha.
Após décadas de cortes na defesa, a guerra da Rússia na Ucrânia levou a Alemanha a uma mudança de paradigma. Depois que o Bundestag adotou mudanças na Constituição, o governo poderá investir 1 trilhão de euros em defesa. Estamos falando da abolição do chamado freio da dívida. Se antes o Estado não tinha o direito de tomar empréstimos para a produção de defesa num valor superior a 1/3 do PIB, agora será possível investir 3 vezes mais. O iniciador das reformas foi o líder dos democratas cristãos, Friedrich Merz. A Alemanha está de volta aos trilhos. A Alemanha cumprirá seus compromissos de defesa e está pronta para fortalecer sua própria competitividade. E isso não diz respeito apenas à Alemanha, mas também à Europa, à União Europeia. E a Alemanha voltará a ser um parceiro muito forte dentro da União Europeia. E nós lideraremos a União Europeia para o futuro. Friedrich Merz, candidato a chanceler da Alemanha. Especialistas acreditam que a Alemanha precisa ser capaz de armar a Europa, porque os países da OTAN podem se ver envolvidos num conflito militar com a Rússia nos próximos 2 anos. Nessas condições, a Bundeswehr deve, antes de tudo, aumentar seu arsenal de equipamentos militares pesados. Tanques Leopard 2 a 8, mísseis de cruzeiro de longo alcance, Taurus, veículos blindados, Boxer, mísseis antiaéreos, Iris-T e instalações Gepard. A Rússia vê a guerra como um processo contínuo, e por isso está tomando medidas que já parecem a guerra, mas provavelmente ainda não. Quero dizer, antes de tudo, medidas híbridas. Então se cria uma situação em que não há exatamente paz, mas também não há exatamente guerra. E é nessa área cinzenta que nos encontramos. Carsten Breuer, inspetor-geral da Bundeswehr, em entrevista à DW. Atualmente, as Forças Armadas alemãs estão enfrentando escassez de pessoal, e a profissão militar não é muito popular entre os jovens. Alguns países europeus estão considerando retornar ao serviço militar obrigatório, devido a uma ameaça de agressão russa. Na Alemanha, continuará sendo voluntário por enquanto. Atualmente, há 182 mil pessoas servindo no exército alemão. Se a Rússia iniciar uma agressão armada, a Bundeswehr precisará de pelo menos 460 mil soldados e oficiais, de acordo com o inspetor-geral da Bundeswehr. O exército alemão planeja cobrir o déficit, por um lado, usando reservistas e, por outro, aumentando o número de soldados contratados. Ao mesmo tempo, a Alemanha está trabalhando para aumentar a ajuda à Ucrânia. Friedrich Merz declarou que sempre apoiou a transferência de mísseis Taurus para a Ucrânia se essa decisão for acordada com os parceiros europeus. O Reino Unido já prometeu apoiar a Alemanha nesta questão. O Reino Unido há muito tempo defende que a Alemanha transfira os mísseis Taurus para a Ucrânia e apoiaria a medida se o novo chanceler a tomasse agora. Continuamos trabalhando com nossos parceiros, incluindo a Alemanha, para armar a Ucrânia da melhor forma possível para defender seu território soberano. Da publicação The Telegraph. Anteriormente, o chanceler alemão Olaf Scholz se recusou a fornecer o Taurus a Kiev por medo de que isso levasse a uma escalada e pudesse arrastar Berlim para uma guerra direta com Moscou. No entanto, Merz parece pronto para entregar os mísseis. Os parceiros de Kiev também foram levados a essa decisão pelos ataques terroristas do exército russo em cidades ucranianas pacíficas. Putin quer continuar destruindo a Ucrânia e, assim, continuar atacando a paz na Europa. Isso mostra claramente que qualquer um que queira a paz deve defender a Ucrânia e apoiar a Ucrânia. E, portanto, fortalecer a defesa da Ucrânia, fortalecer o apoio à Ucrânia é uma política de paz. Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Friedrich Merz, o líder dos conservadores da Alemanha, pode ser confirmado como chanceler da Alemanha já no início de maio. Após sua nomeação, sua primeira visita ao exterior provavelmente será à Ucrânia, escreve o Welt. Espera-se que ele chegue à capital ucraniana para uma cúpula da Coalizão dos Dispostos em maio. Segundo os jornalistas, os participantes do evento incluirão o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Natalia Guzak, Volodymyr Stengelov, para o canal Freedom.